Clica no vídeo. Pode falar. Olá, meus queridos seguidores, você que me acompanha no Instagram, nessa sexta-feira, às 10 horas, aqui no Brasil, mas esse momento muito especial de bate-papo com a minha querida Norma Aquaviva, às sextas-feiras aqui no Brasil, às 10, lá na França, às 15 horas, nesse fuso horário, e é esse momento da gente fazer essa conexão, né, terapêutica, né, Brasil, Europa, França, e trocar conhecimento, desenvolver sobre conteúdo. E temos um tema hoje sensacional. Gente, viver sem crise, maravilhoso. Logo mais a Norma vai estar fazendo parte da nossa live, nesse bate-papo gostoso, para aprendermos como viver sem crise. Porque eu tenho certeza, sobre crise você deve ser PhD, mestre. Val Capelli vive em crise. Ai, é muita crise para cá, para lá, tô sempre em crise. Agora, talvez você seja um aprendiz, e é isso que a gente vai estar desenvolvendo aqui, o que você precisa aprender para sanar algumas crises, para minimizar os reflexos da crise, seja emocional, seja físico, com os processos somáticos. Para isso, eu e a Norma Aquaviva vamos estar aqui desenvolvendo esse conteúdo para dar elementos, ferramentas emocionais para você viver sem crise. É uma ocasião muito especial que a gente bate esse papo gostoso, faz essa live com essas trocas, com esses conteúdos muito bacanas, e assim a gente pode estar sempre levando a você conteúdos de bem viver. Então, bom dia a todos vocês que estão participando, e a Norma está chegando com a gente. Ela é a Norma Aquaviva, ela está lá, é uma brasileira de Floripa, esteve em São Paulo, uma empreendedora extraordinária. E a Norma é psicóloga também, psicanalista, junguiana, e já está fazendo parte da nossa live, entrando aqui com a gente. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí na França, bem-vinda, Norma. Bom dia, meus amores, bom dia, Val Capelli, mais uma vez, né? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Porque vai ficar gravada essa live. Mais uma vez um encontro, meu amigo, Conexão Europa-Brasil. Nice, aqui no sul da França, e aí, Val Capelli, em São Paulo. Um prazer, meu amigo, um prazer estar aqui novamente. Da mesma forma, e hoje, Norma, para tratar de um tema assim muito corriqueiro, que faz parte da vida das pessoas praticamente, as crises. Então, como viver sem crise? E eu quero até apresentar esse tema da seguinte forma, esse conteúdo de buscar uma vida minimizando a crise, sem crise. Eu tenho o livro, sou autor do livro Amor Sem Crise. E sabe, Norma, vocês também que estão nos seguindo, acompanhando agora, é muito interessante que as pessoas elas me perguntam assim, mas escuta, resolve uma crise com um livro fininho assim? Quantas páginas? É mesmo, eu nem vi. Até eles falam assim, mas escuta, é fininho. Eu digo, olha, para discorrer sobre a crise, é um compêndio, tá? De centenas até milhares de páginas. Mas para resolver uma crise, basta 123 páginas. Porque assim, a crise ela é um emaranhado muito grande, e para ser descrito, realmente a gente vai tentar colocar aqui, mas a solução tem alguns caminhos muito assertivos. E Amor Sem Crise foi publicado nessa área do relacionamento em 2002, agora em julho, Norma, fazendo 20 anos dessa obra, que ainda se mantém no mercado, muito bem vendida, porque as pessoas buscam ferramentas e meios para sanar a crise. Então parece um pouco utópico, né? Dá para viver sem crise? Vamos ver como é uma vida com menos crise possível, nessa live minha, com a Norma, de maneira muito gostosa. Vamos lá então, como é que a gente começa essa... Eu já estou aqui vivendo sem crise, já brincando com os filtros. Cada hora eu já troquei 2 vezes os filtros. Sem crise. Val Capelli, deixa eu só fazer um parênteses. Gente, eu tenho esse livro. Acho que o Val Capelli esqueceu disso. Sério? E o livro Jura? está aqui, juro. Agora que eu vi a capa, eu falei, gente, eu tenho. Eu saio da live para pegar ou não? Não, ele está aqui. Olha só, gente, tá vendo? E olha, ele foi vendido, ampliado, comercializado, muito distribuído, tanto que está com a Norma que levou para a França.
Ai, coisa, que né? maravilha, que Como o maravilha, acaso está não vendo? acontece, né, gente? Como o Não acaso não acontece. acontece. Valcapelli, esse tema que nós combinamos essa semana de realizar é muito importante falar desse tema. E aí, Valcapelli, você conhece o meu lado brincalhão. As pessoas que estão Ambos. aí também já, né, já conhecem a titia, já vão conhecendo a titia Norma, outros já conhecem, enfim. O que eu fiz no decorrer dessa semana? Eu É. coloquei nos stories e escrevi de duas formas. Eu escrevi viver sem crise. Tá. Mas que esse era o nosso tema, tá? Mas aí eu coloquei o viver em crise. Eu tirei o S. E aí, o que eu Olha, fiz? Olha só o que eu fiz. Eu olha. queria saber o número de visualizações, o número mais alto de visualizações, para Olha, saber as pessoas estão em identidade com o quê? Adivinha qual foi a resposta? em Viver crise, em crise. eu imagino. Gente, só foi um S que eu tirei. Isso. Viver, o tema era viver sem crise. Eu falei, não, peraí, deixa eu fazer Vou uma brincar. brincadeira aqui. Vamos brincar. Hum, Tanto hum. é que nos meus stories, o último que eu fiz, eu coloquei viver em crise. Porém, a minha fala era a seguinte: o que é ser feliz? É reconhecer que vale a pena viver. Eu estava falando o oposto. Teve Tá, muitas perfeitamente. visualizações, é o que teve muitas. Esse tema, gente, por favor, né? Tudo é energia, tudo é o poder de escolha, né, Valcapelli? Sabe, onde você está colocando a sua atenção? Aonde? Preste atenção às suas escolhas, né, Valcapelli? Exatamente. Olha, Norma, eu vou até compartilhar com os nossos seguidores esse mecanismo. Por que o negativo chama mais atenção do que o positivo? Tá? Se nós nos reunirmos aqui, falar um monte de coisa errada, umas coisas esdrúxulas, nada a ver, umas aberrações, nossa, vai bombar. Nós vamos para todo lugar, com todos os erros, com todos os excessos, com todos os absurdos, vai nos dar uma visualização incrível. Por quê? Que o mal, as coisas mal feitas, as coisas erradas, chamam tanto a atenção? Porque nós estamos nesse momento da vigília, nessa esfera consciente, sendo dirigidos pela mente, o mental. E a função do campo mental é observar na nossa vida tudo que pode dar mal, dar errado, não dar certo, para que a alma transite no mundo com o menor desconforto possível. Então a função da mente é mapear, abstrair todos os insucessos improváveis ou perigos. Então, tem flores na esquina. Tranquilo, a alma passa entre flores. Tem um acidente na esquina, tem um assassino na esquina. Uau, estatela os olhos, por quê? Nossa mente fica fixada no assassino que está na esquina armado em espreita. Por quê? Porque a função do campo mental é proteger a nossa alma e preservar o melhor possível na vida. Então, quando a Norma colocou viver em crise, a mente disse assim, presta atenção, hein? Presta atenção que você pode entrar em crise, você pode viver em crise. E aí ela capturou a nossa atenção. Quando disse assim, viver pode ser sem crise. Aí a mente disse assim, alma, pode transitar que não tem crise. A vida é Shangri-La, tudo é flores. E aí ficou leve. Só que cuidado, você seguidor, seguidora, porque a mente nos leva para campos muito pesados. E aí vem os conflitos emocionais, vem um campo muito difícil de transitar. Então nós somos conduzidos pela mente no mundo, mas não podemos deixar que a mente conduza a nossa escolha, como a Norma disse. Né? E eu gostei. A Exatamente. Norma, ela brinca e eu dou risada. Né? Ela é conhecida como a brincalhona e eu como sorridente. Vai ser uma parceria maravilhosa. Por Agora, isso que eu para sei. finalizar. Não, pois não, pois não. Para finalizar essa introdução, vocês perceberam? Ah, peraí, você ia fazer uma brincadeira ainda e estava gostoso o clima. Você ia dizer, por isso que eu... Vamos ver. Não, Pode dizer. eu ia falar assim, por isso que na sequência eu ia falar, gente, por favor, preste atenção nas suas escolhas. Traga para o teu consciente.
né? Porque Isso. o Val Capelli acabou de explicar para você como é que funciona a mente humana, a tendência do comportamento humano. Pode ver. Tem um pequeno acidente numa avenida, numa estrada. Às vezes é leve, às vezes não. De qualquer maneira, qual o resultado imediato que tem? O trânsito todo para lá atrás. Que todo mundo para devagar para ficar olhando, né? Que a Exato. atenção vai ali. Então, o Val Capelli deu uma Isso. explicação muito técnica e é assim que acontece. Então, o que nós temos que fazer? Né? Ficar mais atentos, porque, gente, tudo é energia. Energia o tempo todo. Você que acordou agora, tá frio ou tá calor aí? Né? Que roupa que você vai pôr? Porque as escolhas têm consequência, né, Val Capelli? Então, vamos com Exatamente. calma. Começamos a live agora, tem muito assunto, tem muitas pautas para poder, né, nós Olha. conversarmos, mas principalmente ficar assim, preste atenção nas suas escolhas, né, Val Capelli? É importantíssimo. Exatamente. E olha, porque assim, nessa brincadeira com, né, a gramática, com a escrita, a Norma apresentou a solução. Não sei se vocês se deram conta. Ela mostrou o caminho que leva ao precipício, ao negativo, e o caminho que te tira dele. É o mesmo botão. Lembra-se o que a Norma falou? Val Capelli, eu tirei o S do viver sem crise. Ficou viver em crise. Então, se você tirar o S do sem, ele te leva à crise. Mas, em compensação, se você tirar o S da crise, ele te leva à solução. Tire o S do crise sem S, ele vai dar a porta de saída da crise. É crie, criatividade, inovação. Então, crie para sair da crise. Tá vendo? Sem o S no sem, dá em crise. Sem o S na crise, dá a solução. Crie. Crie. Então, crie. E a criatividade é um dos portais de saída dos momentos de crise. Nós Olha só estamos quanta... falando de insights, estamos falando de novas ideias, de criar possibilidade de vir a solução para o seu problema que está aí agora nos escutando. Não é, Val Capelli? Exatamente. E tem muitas crises, não, Norma? No Nossa, relacionamento, nossa. familiar, social, financeira. Contei 4, tá bom, né? Ai, Nossa, vamos. olha. Como é que é? Nós esquecemos hoje. Sextou, sextou. Sextou. Então, no Sextou, final eu de tô com a semana, Norma. como o final de semana tá aí, Val Capelli, vamos ficar só com essas 4, que acho que tá de bom tamanho, né? Tá Tá de bom, bom né? tamanho. Eu vou ter que colocar os dedinhos aqui para lembrar delas. São todas elas aqui. Mas esse é um tema muito importante. Não vamos descrever crise, né, Norma? Acho que não Não, precisa, né? não. Porque em crise todo mundo sabe como é, porque geralmente estão em crise. Mas como sair dela? Por onde realmente colocar a criatividade? Agora, uma coisa que as pessoas não sabem também, Norma, são as questões emocionais da crise. Cabe a gente levantar algumas delas, porque elas não estão aparentes, elas estão interiormente, internamente, e nos machucam muito. E você disse uma coisa, presta atenção onde você põe sua energia, porque aí você gera emoção, que é um dínamo propulsor de mais energia. De mais energia são as nossas emoções. Pensar besteira, passa. Sentir uma coisa ruim causa um estrago muito grande. E para você sentir essas coisas ruins é porque suas emoções foram tocadas. E tem os aspectos emocionais também das crises que a gente pode levantar e estar falando um pouco, né? Porque nós somos psicólogos, a Norma, apesar dela ser psicanalista, também especialização em Jung. Eu, como psicólogo, eu tenho a área da metafísica da saúde, que leva também ao corpo, e aí a gente faz essa relação somática da emoção, então a gente pode desvendar muito bem essas emoções com a crise. Qual você colocaria como uma emoção, Norma, primeiro que você nota que é muito comum durante uma crise? Eu, na verdade, assim, independente de tipos de crise, né? Eu vou colocar um tema antes que eu acho que é bem prudente, que serve para todos os tipos de crise. O que é crise? Né? Eu estou num momento onde eu preciso escolher, fazer uma opção.
Qual o caminho a ser seguido? Toda vez que a gente fala opção, nós estamos falando o quê? De escolhas. Né? Então, aí eu preciso escolher. Ou eu termino essa relação, ou eu troco de trabalho, eu estou desempregado, eu estou com pouco dinheiro, onde é que eu vou aplicar esse dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou começar um novo negócio? Nós estamos falando bem do nosso momento presente. Né? Então, são vários tipos de crise, vários tipos de crises interiores, onde eu preciso decidir, fazer uma opção, uma escolha. Né? Toda vez que estamos vivenciando isso, vem o medo, concorda? Vem aquela sensação do medo. Né? E o medo, o que é? Nada mais é do que aquela situação que me dá um receio de falar, meu Deus, se eu escolher errado, eu vou quebrar a cara. Né? Eu posso sofrer mais do que eu já estou sofrendo se eu escolher errado. E o interessante aqui, gente, é nós lembrarmos que toda escolha vai trazer perdas e ganhos. Toda escolha. E, principalmente, também quem não escolher nada, também já é uma escolha. Eu não vou fazer nada sobre esse assunto. Vamos ver o que vai dar. É uma escolha. E também vai trazer perdas e ganhos. Então, não se iluda, gente. Não se iluda. O resultado, a dica que nós estamos dando, que eu estou dando, é movimenta-se de qualquer maneira. Faça acontecer. Se tiver bom, o movimento vai trazer melhores resultados. Se tiver ruim a situação, você vai sair desse momento de estagnação e vai abrir uma possibilidade para mudar o seu futuro. É ou não é isso, Val Capelli? Não é isso. Exato. E sobre o medo e escolha que a Norma muito bem colocou, eu diria assim. Às vezes você entra naquela questão, deixa a vida me levar. Só que por onde a vida está me levando? É um caminho que está acrescentando ou que está me machucando? Porque a vida nos leva por caminhos que exigem que a gente norteie a passagem, direcione o nosso fluxo. Eu vou dar um exemplo. Não precisamos ir contra a correnteza. Podemos deixar a vida nos levar. De que forma? Como você dentro de um barco, sabe um RAF, aquele esporte aquático, RAF, que você desce as correntezas? Radical, né? Eu associo essa escolha e não escolha nesse sentido. Vou dar um exemplo assim, bem coloquial para você entender. Então você está dentro de um barco fazendo um RAF. Eu acho que é RAF esse esporte. RAF deve ser. Então, o fluxo da água da correnteza está levando o seu bote. Está levando. Só que aí você está com o leme na mão. O leme ali. Aí você, quando vê uma pedra, você direciona para aquele lado. Você faz uma escolha para ir para a direita. Vem outra, você imediatamente vira para a esquerda. E assim como você num barco fazendo um RAF, sendo levado pela correnteza, você tem os momentos de você ser pontual. Um lado ou outro, uma escolha ou outra. Raft, muito obrigado. Muito obrigado. Que sabe que esportes radicais não é a minha área, mas vamos lá. Nem muitos aqui estão. Eu morro só de pensar. Muito obrigado, Raft. Quando a gente é sincero e fala assim, não domina o termo, como é mesmo, legal. Vem, logo até viria de um dos nossos seguidores aqui um tema, mas eu parei de ler aqui para estar desenvolvendo o assunto, mas viria até essa ideia, Raft. Então, Norma, e você é seguidor, o que acontece? Mesmo deixando o fluxo te conduzir, você precisa pontuar momentos de escolha. E a Norma colocou muito bem. Né? As escolhas geram ganhos, geram perdas. E cuidado para a tua mente não te trair, de olhar somente para as perdas. E você não deixar o seu sentimento e a tua alma acender e florescer os ganhos. Mas eu tive esse ganho, eu tive esse privilégio. Então, primeira emoção que a Norma apontou foi o medo. Que é essa sensação de ameaça. Medo é lido de maneira metafísica como uma ameaça, são as situações ameaçadoras. E por que o medo vem? Porque isso me ameaça, eu não domino essa nova situação, eu não domino fazer diferente, eu não domino essa nova coisa. Então é ameaçador o resultado que eu vou ter, então me dá medo do que eu vou fazer, porque eu não domino o resultado que eu vou ter. Então, quando a gente fala, eu tenho medo, as síndromes do pânico, é um monte de ameaça, é uma situação ameaçadora, é um sentimento acuado
e que me faz sentir muito ameaçado. Agora, Norma, para a gente realmente levar até o somático, qual é o processo somático? Onde no corpo o medo ele se manifesta? A somatização do medo é taquicardia. Porque taquicardia você sente o coração assim tamborilando no peito, quase querendo sair pela boca e correndo no caminho. É aquela, nossa, Valcapelli, eu estou com taquicardia. Tem um processo de medo assombrando, tem uma ameaça pairando, você está se sentindo meio acuado. Diante dessa ameaça... O que já é para você prestar atenção, gente, porque isso é o quê? Uma crise de ansiedade manifestada. Exatamente. Aí já começa a vir um campo ansioso, exatamente, startando você. Então, esse medo gerou taquicardia, como sinal de manifestação no corpo dessa ameaça. Taquicardia, metafisicamente, o que representa? A vontade, o impulso, o entusiasmo de se lançar, de se jogar. Então, olha que interessante. A ameaça assombrou. A resposta entusiástica, a resposta impulsiva, o impulso manifestador, que a Norma disse aqui, olha, faça escolha, se jogue na escolha, você vai ter uma escolha. Metafisicamente, esse taquicardia que está manifestando no peito, no coração, significa você está impulsionado, entusiasmado, motivado a fazer alguma coisa, partir para uma outra direção, dar um outro andamento à situação. Então, tivemos aí a questão do medo, taquicardia e metafisicamente bota os seus puros sangues, garanhões, empoderamento, potenciais para fora. Solte a manada da vontade, solte o seu entusiasmo, se jogue com certeza, aposte em você, busque alternativas. Isso é fundamental. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Exato. Se dê a mão para você se borrando no trono e se convide, vem comigo, eu sei o que fazer para a gente se safar das situações que dão errado. Bora lá e se leve onde você quer chegar. E aproveitando a sua frase, vem comigo, gente, vem comigo, vem com o Valcapelli junto. É hora do quê, Valcapelli? Dedinho nervoso. Dedinho nervoso. Compartilhe, né? Ou seja, compartilhe não, vamos lá, vão de dedo, coraçõezinhos, né? Muito bacana, olha só quantas pessoas entrando, estou vendo elas passando, e coraçõezinhos, isso é fundamental. E aviãozinho também, né, para indicar para os seus seguidores, que deu uma live bacana, Valcapelli e Norma. Norma, você falou da ansiedade, porque o medo gera também processos ansiosos, é claro, né? A ansiedade é um quadro emocional muito frequente, nós que trabalhamos com emoções sempre nos deparamos a emoção, não é verdade, Norma? Eu ia lembrar a vocês que estão nos assistindo agora que o Valcapelli trouxe essa questão do ataque cardíaco. Lógico que nós estamos falando de uma manifestação onde você está passando por esse momento. Porém, gente, por favor, se isso se repetir em outras ocasiões, vá para um cardiologista, né? Porque não claro, sempre. De escolhas, né? É importante sempre nós lembrarmos isso, né? Eu sem tô dúvida. Assim, porque eu estou decidindo, eu estou numa fase, então qualquer coisa... Norma, eu já acordo assim. Tem gente, Valcapelli, essa semana mesmo, essa semana mesmo eu escutei de uma paciente, Norma, eu estou com ansiedade tão grande que eu estou acordando por causa que meu coração está acelerado. Opa! Você está em estado de relaxamento, você estava dormindo. Então, é uma crise de ansiedade aí mais alterada. Ela está nesse processo de escolha. Vai continuar aqui na França ou vai morar, ou vai se mudar para Londres? É um outro país, é uma outra realidade. Então, nesse momento de escolha, então eu imediatamente, olha, a primeira coisa, vá para um cardiologista. Sem dúvida. É importante nós lembrarmos isso, porque a gente precisa tirar todas as possibilidades físicas, concretas, né? Lógico que nós sabemos que é um processo de somatização, né, Valcapelli? Sim, sem dúvida. Todas as patologias é um processo de somatização emocional que não está legal, não está adequada, mas já está no físico, gente. Então, por favor, né? Vão também atrás cuidar do físico, né? Qualquer indício manifesto no corpo requer uma observação clínica, médica e medicamentosa para você realmente cuidar. Quando você vai, avalia, faz lá o seu eletro, o cardiologista diz assim,
coração não está afetado. Então ainda está somente no campo das emoções. Ou então, olha, está afetado, tem uma certa alteração, certas obstruções. Quais são as medidas que existem? Sempre tem. E ele vai direcionar e você vai atender. Só que paralelo a isso, tem uma emoção que não é a primeira vez que bombardeou tanto o meu corpo que já deixou um sinal manifesto, caracterizado. Já não é mais agudo, que é uma manifestação sintomática. Já está crônico. Então eu preciso de uma intervenção física. Sempre sou muito claro, meus seguidores sempre, às vezes eu acabo na dinâmica não colocando, mas sempre eu menciono. Problema físico está na instância física e precisa de tratamento físico também. Procure um médico. Mas aí a questão médica, vamos aguardar, vamos medicar. Só que o que você pode fazer? Mudar as suas emoções. Então essa pessoa nesse momento de escolha já está acordando, está muito forte, realmente acorda por esse quadro já. Quando chega no médico, como a medicina ela é um pouco mais clássica e objetiva, ela fala assim, olha, em nível cardiológico você não tem nada, é emocional. Procure um psiquiatra para sedar você. Então, de repente não é para tanto, aí que entramos nós psicólogos. Você consegue organizar as suas emoções de maneira que você não precisa de um sossega-leão para dopar você. Mas há pessoas que eu, como psicólogo, mando, olha, eu só faço um trabalho com você aliado a um psiquiatra, porque você precisa de um medicamento nesse momento, assim, descontrolado. E aí eu vou te ensinando você, instrumentalizando você emocionalmente para lidar com suas emoções, mas precisamos de um relaxante, uma intervenção que o psiquiatra te coloca. Agora, conforme você vai aprendendo, lidando, porque muitas pessoas que o médico fala, procura um psiquiatra, é emocional, é um caminho intermediário, não é tão crônico emocionalmente, basta uma terapia, basta buscar dentro, às vezes, até dentro do que nós fazemos também, que além de psicólogos, nós somos da integrativa, uma terapia integrativa, né? Uma cromoterapia, um reiki, um reflexo, uma massa, uma medicina tradicional chinesa. Quantas integrativas nós temos? Além da psicoterápica que nós atuamos também, tem uma série de técnicas integrativas, que elas são intermediárias quando eu consigo me controlar. Então, deu um taquicardia, uma somatização, e a gente tem outras somatizações de emoções também, sempre com uma observação médica e seguido de uma consciência emocional do que você pode fazer para minimizar, seja a doença somatizada ou o sintoma manifesto no corpo. Perfeito. E aí nós já vamos para a segunda, né? Segundo processo de somatização, que é, Valcapelli? Bom, então, nós temos a emoção que você falou muito bem, a ansiedade. A ansiedade é aquele, nossa, na hora da ansiedade nós ficamos assim, pavorosos, mentalmente, superativo, buscando alternativas lá na frente, supondo prováveis resultados. A gente equaciona uma situação, desloca para um futuro. A ansiedade é um processo que a gente sai do presente, sai do momento agora e desloca para frente. É um processo puramente mental, né? Projetado ao futuro. Então esse processo ansioso, eu costumo dizer, metafisicamente, como uma leitura desta emoção, que a ansiedade é uma dificuldade de viver no presente. Por exemplo, presente agora o que é? Os nossos seguidores assistindo a nossa live. Eu e você aqui, fazendo essa live. Agora. Aqui agora, dedinho nervoso, coraçõezinhos, né? Olha só. E você aqui fazendo. Suponhamos que seja difícil fazer essa live, vai que eu esqueça o tema, vai que fale alguma coisa, que eu cometa um erro. Aí nossa, estou muito tenso, está muito difícil fazer essa live, é muito difícil para mim me situar que eu estou agora numa live com a Norma e a dificuldade que eu tenho de enfrentar uma live, de fazer uma live, faz com que eu me desloque depois dessa live. À tarde eu vou fazer tal coisa, à noite também. Nossa, amanhã, domingo então, nem se fala. Então, isso é ansiedade. Por eu não ter habilidade de lidar com o momento presente. O que está acontecendo no presente que está difícil você encarar? Ai, Norma, eu vou mudar, não sei onde, necessito, estou com muito medo de tomar essa decisão. E você percebe um quadro ansioso. Você fala, opa, tem coisas na realidade da pessoa que ela não está conseguindo lidar. Então, esse plano de mudança, ela não está conseguindo encarar. Esse plano de mudança pode ser fuga, pode ser um deslocamento. Ela quer ir para longe porque ela não sabe lidar as coisas que chegaram muito perto delas. Então, antes de você mudar ou não mudar, o que
na sua realidade presente te incomoda demais. Você precisa lidar com isso. Depois você supera isso. Então, quando há uma percepção de um quadro ansioso, cabe uma pergunta a você, seguidor. O que no momento presente é muito difícil para eu lidar? No que eu tenho dificuldade? Porque aí essa ansiedade que está... Só para dizer que eu não estou com paciência, porque ansiedade é falta de paciência também. Isso. Exatamente. É uma impaciência. Tranquilidade, paz de espírito. Eu não estou tendo. Afobação. Exatamente. Come, presta atenção, você está comendo mais rápido. Você engole as coisas mais rápido. Né? Eu tinha uma paciente que falava, ai, Norma, eu sei que eu não estou bem quando eu pego um copo de leite e eu tomo como água. Exatamente, exatamente. Então, a água é para matar a sede. O leite é para se alimentar. Um Toddy, um chocolatinho, um café com leite. Um suco, exatamente. Um suco, mas ela estava trazendo leite na questão, né? Então não é água. Então, assim, é a falta de paciência. E o Valcapelli, isso foi ótimo, porque você falou, gente, é lá no futuro, é verdade. Outra coisa, quem não trabalha com ansiedade, quem não cuida com ansiedade, que acha que não é tão sério assim, ansiedade não cuidada, se torna-se síndrome do pânico. Você sabia disso? Pois é. Então a titia aqui vai te contar e o Valcapelli assina embaixo. Né, com certeza, com certeza. Então, é danado isso, gente. É sério. Os processos vão se aliando, eles vão se juntando, misturando. Então, medo gera ansiedade, a ansiedade potencializa o medo e logo já está numa síndrome do pânico que você não está controlando. Chega um ponto que precisa dar uma dose assim de um supressor neuroquímico, psiquiátrico, para você começar a tatear de novo e caminhar. Então vamos ordenar o nosso fluxo, como eu dei o exemplo, né, de repente você deixando a vida se levar, mas sendo pontual, você vai precisar nortear, você vai precisar pontuar as coisas, se cuidar. Se eu deixar o meu pensamento, ele leva longe, a ansiedade vai extrapolar a situação, vai me machucar e logo eu vou estar atolado numa rede, que aí já é uma síndrome, seja um complexo emocional chamado síndrome de ameaças, de pânico, de medo que está te assombrando. Agora, você sabe que a ansiedade, ela é a vilã, metafisicamente falando. O gatilho somático dos processos gastrointestinal é a ansiedade. Principalmente a secreção de sucos gástricos. Sabe por quê? Os sucos gástricos, quando o nosso trato digestório é informado que tem bolo alimentar para digerir, ou seja, tem uma massa percorrendo desde a deglutição que eu engoli, no deslocamento pelas ondas peristálticas no esôfago, até chegar no estômago, o corpo está sendo informado que essa massa está se dirigindo ao estômago. Aí o estômago já começa a se preparar produzindo sucos gástricos para digerir aquela massa. Então, quando você está numa ansiedade, você está colocando elemento no presente que não existe, você está tentando vestir o presente com o futuro que é irreal. Você está colocando componentes que não fazem parte desse agora. Você está colocando tudo junto, misturado. E esse bololô emocional, mental, psicoemocional, está causando o quê? Está enganando o seu corpo, achando que tem bolo alimentar para ele digerir. Resultado, secreção de sucos gástricos. Os sucos gástricos, como não tem alimento para digerir no estômago, ele começa a afetar as paredes estomacais, causando queimações, processos gástricos. Então, se você tem ansiedade descontrolada, o estômago é o primeiro sinal somático, segundo a metafísica da saúde, tá? Onde, aí, claro, procure um médico, cuide da gastrite, mas tá aí um gatilho que foi acionado pela ansiedade. E o corpo está falando, por favor, preste atenção em mim. Olha como você está engolindo a situação. Exatamente. Preste atenção, não está bom dessa forma, preste atenção. Se o seu estômago falasse com você nessas crises ansiosas, ele diria, para de comer, vou ter muita coisa para digerir, eu não vou dar conta. Para de mandar bolo alimentar aqui para baixo. Só que não estou mandando comida para dentro. Eu estou injetando pensamentos no meu presente. Meu Deus, eu tenho que arrumar a mala de uma viagem que ainda não comprei passagem. Eu tenho que arrumar os meios de me virar num lugar que eu ainda não viajei. Eu tenho que fazer uma coisa para prevenir de uma coisa que não começou.
Então esse bololô mental gera o equivalente como uma sensação no físico de bolo alimentar, que em nível somático, segundo a metafísica da saúde, estimula a secreção de sucos gástricos, e aí está a queimação estomacal, a gastrite, que evolui para uma úlcera, e aí, claro, pode ter alguma coisa habitando a sua região estomacal, como uma H. pylori, uma bactéria Helicobacter pylori, e aí ela está inflamando as paredes estomacais e causando esse distúrbio. Você vai num gastro, faz uma endoscopia com avaliação de H. pylori, ele identifica e trata H. pylori. Ok, é físico, mas é físico porque também foi metafísico e continua sendo metafísico, porque eu estou com essas intervenções, eu estou me sentindo interferida com suposições futuras, atrapalhando o meu momento presente. Eu estou aqui, nossa, deixa eu ler quem está falando, estão criticando, estão dizendo o quê? E aí eu coloco na minha fala, na conversa entre eu e você, aí tem eu, você, o tema, o assunto, a solução, e mais uma crítica, uma expressão, uma pergunta. De repente, eu acabo me perdendo na quantidade de conteúdo. Eu prefiro me perder na quantidade de coraçõezinhos, dedinho nervoso. Aí é uma delícia. Eu também. Ah, muito querido, né? Os aviãozinhos, gente, esse aí, ó, aviãozinho, pra vocês convidarem os Nos dê uma carona no seu aviãozinho aqui embaixo, que todos os seus seguidores vão saber que nós estamos ao vivo. Hoje nós estamos muito pidoncinhos, né? Lembrando que ficará gravado, viu, gente? Todas as lives que nós fazemos aqui, as nossas sextas-feiras, né, Conexão Europa-Brasil, fica gravado. Um dia, uma sexta-feira, eu frequento, eu vou visitar aí a casa do Val Capelli. Outra semana o Val Capelli vem aqui para a Europa e aí nós trocamos informações. São 2 psicólogos, 2 terapeutas conversando sobre assuntos atuais, trazendo concretamente possibilidades e soluções para você aí. Por isso que é importante compartilhar, né, Val Capelli? Exato, compartilhar conhecimento, alternativas. E o tema guarda-chuva de hoje, viver sem crise, né? E falta uma emoção nesse bololô emocional todo, Norma. Medo, ansiedade, síndrome do pânico, o estado de alerta, o estresse. Nós ficamos em um estresse, nós ficamos assim, alertas. O estresse é esse momento em que eu me sinto ameaçado, então com medo, eu me sinto obrigado a fazer alguma coisa, buscar solução em algum lugar, que gera essa ansiedade, e aí eu ativo um processo de estresse, eu estou estressado, eu estou muito acelerado, eu estou fora da minha realidade. A Norma disse uma coisa no começo dessa questão da emoção, que agora vale muito a pena. Procure um momento de paz. Você está engolindo leite sem se dar conta, você está comendo, chuchando comida para dentro, você está correndo sem se dar conta. Calma, procure um momento de paz. Isso é uma atitude anti-estresse. Porque o estresse, ele vem como esse sinal de alerta. Ele vem como essa condição onde nós ficamos em prontidão. Prontidão para uma ameaça, prontidão para um se jogar imediato para ontem, que já deveria, que é ansiosa. E essa prontidão é o quadro de estresse. Eu estou estressado. Então, é difícil você falar, é só medo, só ansiedade, só estresse. Não, é um conjunto, né? E nesse conjunto, porque o estresse é um processo físico. O estresse, ele tem componentes hormonais. Os hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina, o córtex da suprarrenal, uma região do corpo que produzem hormônios para que a gente fique ativos, alertas. Então, nós temos todo um estado de alerta e vigília durante o dia, que é um estado de estresse, para nos manter ligados, atentos, alertas, e depois a gente entra num quadro de repouso. Então, nós temos processos neuroquímicos com o sistema nervoso simpático, parasimpático. O simpático está alerta durante o dia, eu ouço um barulho, eu olho, eu fico atento, alguma coisa pode acontecer. E à noite é o parasimpático, eu estou em repouso, altera batimentos cardíacos, eu entro no estado de descanso. Então é um processo neuroquímico com neurotransmissores, e é um processo endócrino também, hormonais. E os hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina, esse conjunto que te deixa realmente alerta,
para o dia, pode entrar num estado exagerado, onde a gente fica muito estressado, ligado em 220. Então, olha o que eu vou brincar. A titia Norma disse, né? Procure a paz. Zero paciência. Aí vai para paz. Isso. Tem um comportamento aqui na França, dos franceses. Gente, eu adoro a França, tá? Eu adoro, sou muito agradecida. Mas vamos compartilhar, né, algumas coisas que eu acho bem peculiar. O que eu logo percebi, que eu vi aqui, um comportamento francês, que é muito óbvio quando a pessoa está estressada, sabe, Valcapelli? Eles fazem isso quando eles estão, né? Entendeu? Bem cheio isso. Estresse para não falar isso, né? Quando eles estão estressados. Eles fazem assim, Valcapelli. Além de ser feio, que nós falamos, nossa, o cara tá bufando, literalmente ele tá bufando. Ce n'est pas possible. E é o estresse, ele está mostrando o nível de estresse dele. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, o francês é tão educado, o francês é tão très chique, como é que ele faz isso, né? Mas é óbvio, para tudo. É muito comum esse comportamento, gente. Ele mostra que ele está aqui, ó, o nível saturado, de aqui, extremamente estressado. Trânsito. Vamos falar um pouquinho da nossa realidade aqui, que a gente traz situações concretas, né? O trânsito. Aqui é conhecido, outra peculiaridade aqui na França, é conhecido o carro de bate-bate. O carro aqui tem um valor muito barato, diferente do valor de carro aí no Brasil. Os carros aqui são bem baratos. Então, trocar de carro aqui, normal, comum, é fácil, em termos financeiros, ok? Então, o que acontece? É conhecido de bate-bate na hora de estacionar. Porque na hora de estacionar, a vaga é pequena. Sabe o que ele faz? Ele bate na frente, bate atrás, bate na frente, bate atrás. Olha isso. Para não ficar estressado. Eu vou estacionar e tá aí. Uma coisa que eu vi quando eu cheguei, outro exemplarismo. Olha isso, para não estressar. Cultura francesa. Aqui tem bastante scooter, né, gente? É muito comum. Mulher, idosos, andar de scooter, enfim. Eu quero estacionar. Ah, não tem lugar? Eu vi isso mais de uma vez. Eu sou capaz de pegar o scooter do vizinho, do que está estacionado, tchuc, e colocar o meu. Sem estresse. Porém, em contrapartida, eu me acostumei, já no piloto automático, ao atravessar a rua, nem olhar muito para os lados. A gente dá aquela olhadinha, mas diferente do Brasil, porque assim que você para na calçada, os carros param para você atravessar. Carro, moto, Uber, táxi, ônibus, caminhão, o que for, completamente param para você atravessar. Mesmo essas pessoas estressadas que possam estar no volante. Nós temos aqui Nice, eu estou em Nice, no sul da França, então é uma cidade muito turística, então também vem pessoas de muito outros lugares, tanto para turismo ou também por causa da temperatura, embora que está muito frio de novo ainda, viu, Valcapelli? Voltou. Mas assim, nós temos praia, então assim, não é tão frio como outros lugares. Então as pessoas acabam visitando e acabam meio que ficando aqui para morar. Então tem muito estrangeiro, tem muito outros povos aqui. Então o que acontece? A ansiedade, o nível de estresse, a adaptação da cultura, o modo de viver, frequentar supermercado, dirigir no trânsito é muito diferenciado. É tudo junto, misturado, mas aí você percebe, com cada cultura,
que você, né, tem a noção que está ali do seu lado, a característica é diferente, e aí como a pessoa se coloca nesse nível de estresse. É muito interessante isso, gente. É, Então, o que nós estamos falando? Que o estresse é a doença atual mesmo. E que exatamente. ela envolve tudo, né, Valcapelli? Ela envolve tudo. Exatamente. E você sabe que, falando um pouco do hábito, né, cada região do Brasil também atua de um jeito, mostrando o estresse na direção. O soteropolitano de Salvador é na buzina. Vi, 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 olha, é muito claro, né? O carioca, o totozinho no trânsito, ele vai em cima e vai com tudo, né? O paulista é o farol e é a mão para fora. Eu só não vou falar qual é o dedo escolhido, porque já seria Por muito... favor. Nós somos muito educados, mas vocês já entenderam. E vocês são inteligentes, vocês já entenderam, né? Esse dedo é o que sai para fora. Mas quem está dentro do carro ouve um monte de palavrão, né? Naquela forma de... Se você sabe que às vezes é assim, a gente precisa mudar um pouco isso, né? E criar uma outra forma de expressar a nossa surpresa e indignação. Então eu, a Gleides, a Valéria, andando no trânsito aqui em São Paulo, dirigimos por aqui, ou quando viajamos e tal, e a gente vê esses estressadinhos todos, né? Pilhados e tudo mais. A gente fala palma para ele, é uma forma de palma para ele, né? E palmas para ele, vai. Em vez de você, né, xingar dentro do carro ou externar um gesto escroto, acaba sendo palma para eles. Agora, você falando nesse jeito, né, do francês, eu já acho interessante, eu faço uma analogia a nós brasileiros, a gente é mais de solucionar, aprendemos desde criança, a gente dá de ombro, né? O brasileiro, ele dá mais leveza, né? Enquanto outros, assim, expressam uma coisa muito mais forte, muito jogando para fora, a gente... vai! E aí depois você já aumenta o som do rádio e vai cantando, né? Exatamente, exato. Muito gostoso essa coisa até a gente comparar todos esses fatores. Eu só queria fazer uma amarra no processo somático do estresse. Facilmente leva para variação de pressão arterial. Então, pela metafísica da saúde, um dos gatilhos somáticos da pressão arterial é o estado de estresse. Porque o estresse, ele nos coloca num dinamismo interno tão acelerado que a gente desfoca do presente, a gente sai da realidade. Então, no âmbito metafísico, pressão arterial é a participação no real. Metafisicamente, a qualidade é essa. Pressão boa é porque eu estou atuando no presente, linkado no agora, aquilo que eu falei. A ansiedade põe para fora. Não. Use essa condição da saúde arterial se mantendo dentro do contexto. O meu agora é isso, é o que tem para hoje, é o que está acontecendo no momento, é o que é agora. Porque esse processo todo de deslocamento que gera o estado de alerta para que a coisa não me chateie e eu entro num estresse, logo existe a somatização, pode existir aí, de pressão arterial. Então, pressão alta, quando eu fujo para a atividade e eu fico extrapolando as elucubrações mentais, a possibilidade, fantasiando ou colocando um risco por demais. Então, ou saio atolo no trabalho para não conseguir... porque eu não consigo estar linkando com a coisa. Então, por exemplo, estou aqui fazendo a live com você, não sei, é difícil entender cada questão que a gente vai tratar, pode surgir alguma coisa que eu não sei, que eu esqueço na hora, né? Como o raft do início, aquele esporte radical, isso pode acontecer na live, eu não vou perguntar, vai ser feio eu errar, então eu estou muito tenso com essa live, aí eu começo a escrever, eu começo a rabiscar, então eu estou fugindo para uma atividade. As pessoas que apresentam processos físicos já crônicos, são hipertensas, a leitura metafísica da saúde, a hipertensão, é fuga para o trabalho, fuga para a atividade, vou limpar a casa, eu vou passar um pano nas coisas, eu vou tocar o meu projeto, mas elas estão fugindo, por isso que a pressão é o sinal. Quando é baixa, a fuga é para o esquecimento, para a anulação. Então, a gente vai se anulando, a gente vai esquecendo, querendo apagar, não querendo pensar. Então, você que tem hipotenso ou hipertenso, o que significa metafisicamente, segundo a metafísica da saúde, é fuga a pessoa que é hipotensa, pressão baixa, ela foge para o esquecimento, para a negação.
Não quer nem pensar, não quer encarar. Ela quer se esconder, ela quer entrar embaixo da coberta e se cobrir. Aí a pressão afrouxa, né? Cai toda ali embaixo. Eu não estou aqui. Que é exatamente, um comportamento avestruz, de colocar a cabeça no buraco e aquele corpão gigantesco para fora. Você acha que está escondida, protegida? Não, cadê? Está lá no quarto, mas já coloquei na conta dela. Já deixei lá para ela fazer. Quer dizer, não adiantou nada estar no quarto embaixo das cobertas, fugindo a uma realidade que se agrava cada vez mais. Então, metafisicamente, não fuja para o esquecimento, nem tampouco para deslocar. Encare o que está ali. Agora, eu vou deixar esses minutinhos, esses momentos finais, para dar o pulo do gato do caminho para a solução, porque nós nos propusemos a falar, vamos viver sem crise? Valcapelli, tá. Avaliamos vários contextos da crise. Agora eu quero te dar 2 caminhos que te levam a uma melhora, a amenizar a crise e até, oxalá, solucionar a crise. Para viver sem crise. Eu queria só pontuar dentro disso tudo, crise eu resumiria assim, é dificuldade de adaptar-se às mudanças. A vida exige mudança e você não admite mudar. Vai atolar na crise. Não é praga de metafísico, não. É porque... Não, é o processo. Então, assim, está em crise, está resistindo à mudança. Eu assino embaixo, me dá aí que eu assino embaixo, Valcapelli. Exatamente. É isso, olha, está aqui eu, né, e a Norma, compartilhando toda a nossa experiência. Você está em crise, você não quer admitir coisas e não quer promover certas mudanças. Daquelas escolhas que a Norma falou, você não quer escolher coisas que comprometam o que estava dando certo, mas entrou em crise, não vai mais dar certo. Então, crise no relacionamento. Há mudanças. O casal era sozinho, agora tem filho. O casal tem filhos, depois vem um ninho vazio, vão voltar a ficar sozinhos. Então, surge a crise, estavam os dois juntos, depois cada um vai trabalhar num lugar e aí o relacionamento entra em crise, porque já é necessário um comportamento diferente nessa nova condição de vida conjugal, vida familiar. E depois você tem essa questão de eu preciso então usar a criatividade, que é o crise sem S, para inovar. Então, isso é fundamental. Tá? É isso que vai me tirar da crise. Inove. Adapte às mudanças. É uma crise financeira. Como a Norma falou, eu tenho um pouco de dinheiro e entro em crise, porque agora? Faço o quê? Já precisa fazer coisas diferentes do que eu estava fazendo. Aplicação, investimento, maneira de se comportar no mercado econômico é diferente. Se você não seguir o fluxo das coisas e ir para uma nova direção econômica, você vai entrar em crise. No trabalho, é necessário fazer outras coisas. A gente atendia, né, Norma, muito sinestésico, presencial. E agora é tudo à distância. Não, a distância não tem magnetismo, a distância não tem liga, é muito difícil, pronto, está lá em crise porque ninguém não atende, ninguém mais suspendeu todos os atendimentos. Não foi um mês da pandemia, nem 3 meses, 1 ano e 1 mês e assim vai, sem atender. Olha, por que está em crise? Por causa disso. Entre parênteses, olhe lá, hein, gente, olhe lá, hein. Isso não vai acabar com um botão que aperta e some, não. A coisa vai ser gradativa e nós vamos ter realmente uma capacidade de inovação, de buscar os meios, um dia pelo outro, um mês pelo outro, passo a passo, é o que tem para hoje, e damos as mãos para seguir nessa direção, encontrando os meios para estar resolvendo. Então, entrou em crise, não está se adaptando às mudanças. E para sair da crise, vamos lá, para ser sem crise, um botão S, eu saio dessa crise. Vou sair, como? Existem 2 caminhos. Um, eu sei que você já é frequentador dele. Qual a solução? Eu me ponho na direção de buscar qual a solução. Olha, eu estou em crise, mas isso solucionaria a minha crise. Eu estou em crise e vou atrás disso que soluciona a minha crise. Esse é um caminho. Só que nem sempre esse caminho leva à solução da crise. Busque outro, né? O que mudar para sanar a crise? O que mudar para melhorar? O que eu devo fazer diferente para isso parar e ser resolvido? Então, quando você busca a solução, a solução no relacionamento é que um outro haja de um jeito, é que o outro se comporte desse jeito. Tá, ok. Não está levando a isso, não está levando a solução.
Então, o que mudar em mim para amenizar essa crise? Então, tá aí, gente, o conceito de crise. Adapte as mudanças para minimizar a crise. E a solução da crise, frequente os dois caminhos. Na direção do que fazer para solucionar e também o que mudar, geralmente em mim ou na situação, para a crise amenizar. Exatamente. Eu acrescento na questão de que é importante, sim, ressignificar a sua vida de tempos em tempos, quando você está sentindo uma situação de desconforto. Não estou bem. Está me faltando algo. Não estou muito feliz. Está meio chato o meu dia. E assim, ir para a maturidade. Porque a pessoa que se torna maduro sai do estado de infantilidade e vai para a maturidade. A pessoa que vai para a maturidade, ela se torna livre. A liberdade de escolha. E saber que o ato de escolher é tão importante porque isso vai tirar você da zona de conforto. E aí já está instalada a solução do seu problema, porque você já está mudando a tua visão. Você está se tratando com mais carinho e respeito. A autoestima, ó. A imunidade, ó. Exato. Gente, é isso, dessa forma. Sem se importar com o resultado. Eu sei que pode dar certo, ok. Mas eu sei que pode dar errado, ok. Mas eu movimentei, eu fiz. Eu estou fazendo para o melhor. E lembrando, nós nunca estamos sozinhos. O ato de você estar pensando com pensamento positivo, olha, lá no começo da nossa live, até sugiro, né, Valcapelli, para assistir novamente. Hoje nós trouxemos bastante conteúdos para vocês, coisas bem pontuais, de uma maneira lógico, à la Norma, à la Valcapelli, suave, brincando, sextou, Claro, né, Valcapelli? Mas claro, nós trouxemos, olha, conseguimos passar para vocês aí dicas importantes. Então, assistem de novo. Assistem novamente, compartilhem, né? Porque é importante essas fases. Claro. E se São coisas aceite, positivas. Claro. e se aceite. Se Eu acho que é aceite. bem por aí, né? A minha aceitação, o estar bem comigo. Ai, eu me adoro. Eu me amo, eu sou engraçada, eu sou divertida. Ai, mas como eu sou tonta, não. Ai, mas como eu Não, sou não vai. tonha. Ai, mas Não vai para o bem. negativo, né? Não vai. Não é? Olha, Mas tudo gente, bem. adorei. Vamos que vamos. É isso. Adorei. Olha, essa colocação da Norma é muito interessante. Maturidade. Haja com responsabilidade, assuma você a sua vida e as suas coisas. E olha, Norma, palminhas maravilhosas, parabéns a vocês dois. Eu estou olhando aqui, sensacional eles colocando, né? A Cia Suzuki, né? Conhecimentos preciosos, maravilhosa live. Que live com exclamação. Então, assim, toda sexta-feira, sextas-feiras, a gente está se reunindo, fazendo esse bate-bola. Foi muito bom ter estado com você neste momento, Norma. Agradecidíssimo. Quero me despedir dizendo a todos que realmente foi bom contar com vocês. Amor sem crise é uma das formas de crise, mas essa live também te tira da crise. Suas considerações, assim, o teu adeus, o teu tchauzinho, Norma, para a gente finalizar a live. Eu quero agradecer. Gente, eu já estou com saudades. Será que é ansiedade? Uma pitadinha a gente sempre tem. Super beijo a todos, então. Excelente. Super final de semana para todos. Que Deus abençoe a todos. Um beijo, gente. Vai ficar gravado. Até mais. Isso. Tchau, Um beijo, tchau. Norma. Até mais. Olha só, pessoal, foi muito bom ter estado com vocês nesse momento, com a Norma, e nesse bate-bola muito gostoso, nessa live muito interativa, que todas as sextas-feiras a gente tem feito para levar até vocês, sempre com temas maravilhosos. Então, gratidão aqui, as gratidões todas que você mandou, super beijo a vocês também, e estamos aqui sempre trazendo conteúdo para você bem viver. Obrigado pelos coraçõezinhos, obrigado por levar no aviãozinho, por compartilhar, por estar com a gente e por ser meu seguidor. Beijo na alma de todos vocês. Até a próxima. Encerrado.